Tudo bem? Agora nós vamos finalizar a lenda da noite, como que surgiu a noite. Então hoje nós vamos trabalhar das páginas 14 a 16, tá bom? Então acompanha a leitura com a tia, que nós vamos ver hoje como que vai acabar essa história. Então vamos lá. Durante a viagem, um deles propôs. Um deles são os irmãos, né? Que a gente viu que na aula passada eles apareceram na lenda, né? Vamos abrir? Não pode haver nada de mal. Vamos encostar a canoa e fazer uma fogueira para derreter o breu que tampa o buraquinho do caroço. Os outros não quiseram, lembrando-se do que a cobra grande havia dito. Mais adiante, pararam à margem do rio, para descansar um pouco. No silêncio que se fez, ouviram os ruídos esquisitos que vinham de dentro do caroço. Eram barulhos de sapinhos, grilos e outros bichos que gostam da noite. Embora fossem muito obedientes, a curiosidade acabou sendo mais forte e eles não resistiram à tentação. Fizeram fogo na margem do rio e derreteram o breu que fechava o buraquinho do caroço. Assim que conseguiram abri-lo, tomaram um grande susto. Tudo ficou negro, tão escuro que não se via mais nada. Todos os bichos que estavam lá dentro escaparam e o ar ficou cheio de gritos, de pios e de gemidos. Todas as coisas sem vida que estavam soltas no rio e na floresta, como canoas, remos, pedaços de madeira, pedras e folhas, transformaram-se em peixes, animais, aves e insetos. Longe dali, a filha da cobra grande, vendo a escuridão que tomara conta de tudo, disse ao marido: os seus irmãos libertaram a noite. Quando perceberam o que haviam feito, os índios ficaram apavorados. Tentaram achar a canoa, mas não viam nada por causa da escuridão. Um deles deu uma cabeçada tão grande numa árvore que caiu no chão. Outro tropeçou e bateu com o nariz numa pedra. O último caiu na água e quase se afogou. Não é possível. Sempre foram obedientes, disse ele. Mas a curiosidade foi maior que a obediência, e agora eles devem estar perdidos na mata. Nós também estamos perdidos. Como viveremos no escuro para sempre? Perguntou o marido. Página 15. Não tenha medo. Tenho um segredo para controlar a noite. A Índia arrancou um fio de cabelo dela e disse ao marido: com este dia, vou separar o dia da noite. Começou a cortar o espaço com o fio e logo um princípio de luz surgiu no horizonte. Está vendo? O dia já está voltando. Agora teremos o dia e a noite, ela explicou. Vendo a luz, os pássaros se puseram a cantar e os animais noturnos silenciaram. Logo depois, os três índios chegaram. Eles tentaram explicar o que havia acontecido, mas a filha da cobra grande não deixou sequer que abrissem a boca. Vocês vão pagar pela desobediência, disse ela. Vou transformá-los em macacos. Imediatamente, os três viraram macacos. Subiram numa palmeira e ficaram atirando cocos no chão com raiva. Essa lendinha aqui, essa lenda vocês podem encontrar em Histórias e Lendas do Brasil, vários autores, São Paulo, DCL de 2012. Então, o que nós percebemos? A noite voltou, mas o que aconteceu? Os três irmãos, né, um deles foi desobediente e, pela teimosia deles, né, eles tiveram a consequência de quê? De virarem macacos. Então, o que a gente pode trazer para a nossa vida atual, na nossa realidade, é que todo ato nosso tem uma consequência. Se você faz coisas boas, as consequências serão ótimas. Se você faz coisas ruins, as consequências serão péssimas, né? Então, essa lenda até ensina um pouquinho disso pra gente também. Aí as questões de interpretação no final dessa lenda, vocês vão responder aí na casa de vocês e
Assim que terminarem, manda a foto para a tia e dúvidas também é só me chamar. Na questão 19, são atribuídas duas qualidades aos três irmãos. Que qualidades são essas? Lá no texto fala bem que eles tinham duas qualidades. Quais eram? Qual dessas qualidades prevalece? Ou seja, qual dessas qualidades tem uma força maior nos irmãos? Você vai colocar. E depois explicar que a ação resulta dessa qualidade. O que aconteceu devido a essa qualidade deles? C. Depois dessa ação, algo deixa os irmãos assustados. O que aconteceu? Que eles ficam assustados. Lá no texto também diz bem claramente. 20. A última página. Depois de os irmãos libertarem à noite, houve uma sucessão de fatos, numéricos de acordo com a ordem dos acontecimentos. Vocês vão ler aqui as informações de cada quadrinho e enumerar. Colocar 1 para o primeiro fato, 2 para o segundo e assim por diante. Aqui eu vou ler com vocês. Os três irmãos ficaram assustados com as transformações em volta deles. Os bichos que estavam dentro do caroço foram soltos. Os irmãos procuraram a canoa, mas não a encontraram porque estava muito escuro. Outro irmão trombou com uma pedra. Muitas coisas que não tinham vida se transformaram em diferentes tipos de animal. Outro irmão quase se afogou tentando encontrar a canoa. Os bichos que escaparam passaram a fazer barulho e foram ouvidos pelos irmãos, e um dos irmãos deu uma cabeçada em uma árvore. Aí a tia vai ler aqui agora esse lembretinho aqui, ó. A narrativa de uma história é construída por uma sucessão de fatos, os quais resultam das ações dos personagens. Perceba como uma ação traz uma consequência, outra ação, que causa outra e assim por diante, formando a história. Então, uma consequência traz uma ação e a ação traz outra consequência e assim vai, né? Um ciclo, até formar uma história, uma narração. Então, que vocês vão numerar na ordem dos acontecimentos. A última questão, vocês vão ler as alternativas aqui e marcar V para verdadeiro e F para as que forem falsas. Então, vamos lá na primeira. Como feiticeira, a indígena adivinhou que a noite tinha sido libertada quando ouviu o barulho dos insetos noturnos. O marido da indígena não teve medo da noite, pois confiava muito na esposa. A filha da cobra grande sabia o que fazer para trazer o dia de volta. A indígena separou o dia da noite com um fio de cabelo, usando-o para cortar o espaço. Depois que a noite foi embora, os três irmãos foram perdoados pela indígena. E o último, por causa da desobediência, os indígenas foram transformados em macacos. Bem fácil essa questão, né? Vocês vão colocar V ou F e só. Então, hoje, nós finalizamos essa lenda, né? Que contou como a noite surgiu a partir de uma visão indígena, né? Mas como a gente viu também na primeira aula de lendas, é que as histórias, as lendas, elas variam de tribo para tribo. A que a gente leu conta assim a lenda da origem da noite, tá bom? Então, bons estudos, fiquem com Deus.